Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui uma vez mais para mais uma meditação da Palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, quarta lição, a sutileza da normalização do divórcio, leitura diária de hoje, sexta-feira, dia 22 de julho. Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado nela alguma coisa indecente, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e despedir-se de casa, e se ela saindo de casa fosse casar com outro homem, e este a aborrecer e lhe lavrar também termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si como mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la como esposa, para que lhe seja por mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor, assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então aqui é uma das condições em que o divórcio era aceitável na antiga aliança. Lembrando que nós já tratamos disso aí, tá, meus irmãos? Quando nós comentamos lá o tópico de número 1, né? O divórcio no contexto do Antigo Testamento, esse texto ele foi citado. Então os irmãos, confere lá, tá? Todos os dias nós estamos gravando vídeos e a gente está mencionando a lição no decorrer dessas aulas. Então os irmãos, olha lá, volta lá, né? Para analisar isso aí. Hoje nós vamos para o tópico de número 3, o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados nesse relacionamento. A alienação parental é uma tentação, tá? Mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Ou seja, está dizendo aqui que é traumático, de fato, a pessoa que passa por um processo de divórcio, independentemente da forma que ele aconteceu, ainda que foi de acordo com um preceito bíblico, foi um abandono, foi uma traição, né? Foi algo desse tipo. Mesmo assim, é sempre um trauma, né? Porque quando você se casa, você cria muitas expectativas. O autor cita aqui, até mesmo quando tem filhos, né, gerados desse relacionamento, aí realmente não é fácil. Aí ele fala aqui para não abandonar os parentes, tá? Buscar pessoas próximas, amigos, o seu pastor, procura ele, conversa com ele. Se possível for, procura um psicólogo também, vai te ajudar muito. E principalmente, nunca abandone o Senhor, porque pode até mesmo o nosso cônjuge nos abandonar. A Bíblia diz que pode até o meu pai e a minha mãe me abandonar, mas o Senhor me acolherá. Está lá no Salmo 27, versículo 10. Tá? Então, a pessoa, ainda que ela passe por um momento traumático como esse, ela não pode se isolar, porque ela pode dar ocasião para outras coisas, principalmente para a depressão, que é muito prejudicial para a nossa saúde emocional e espiritual também. O divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que se motivam nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta pela palavra de Deus. Então, o que o autor direciona aqui, meus irmãos, é o seguinte: a gente não pode generalizar. Isso aqui vai mais para a liderança da igreja, para pastores, para líderes. Quando tiver assuntos relacionados a divórcio, casais que se divorciaram na igreja, então tem muitos aspectos envolvidos aí. O conselho é que cada caso seja analisado individualmente. Nós não podemos generalizar. Nós não aceitamos divorciados, não pode ser taxativo. Todo extremo não é bom. Cada caso tem que ser analisado, tá? Cada caso tem que ser analisado individualmente para que nós não cometamos injustiça. Todavia, se for algo
que seja contrário à palavra de Deus, claro que essas pessoas têm que passar sim pelo período disciplinar, porque isso também é bíblico. A orientação para pastores, líderes e obreiros é que eles tratem isso de maneira mais clara, que eles tratem isso de maneira individual, de maneira justa, de maneira imparcial. Então, é isso que é muito importante. Então, isso é muito importante para nós compreendermos acerca do divórcio. A conclusão diz o seguinte: vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio como normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade do ideal divino. Tá? Então, nós não podemos nos conformar. A palavra de Deus diz: não nos conformeis com o sistema deste mundo. Não vos moldeis ao sistema deste mundo. Para o mundo pode parecer que é normal o divórcio. Para nós, servos de Deus, jamais será, porque nós entendemos claramente que o casamento é uma instituição divina e tem que ser encarada com a maior seriedade possível. Eu louvo a Deus que eu já vou aí caminhando para os 22 anos de casado, tá? Para a honra e glória do Senhor, com a irmã Josiana. E o nosso propósito é que até que a morte nos separe, ou até que Jesus venha nos buscar. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, tá? O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.